Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao RH Top 5 2025. Sou o Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH. Vou me audiodescrever. Sou um homem branco, de cabelos castanhos curtos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta preta e estou num ambiente bem iluminado, né? numa sala bem iluminada, com um fundo neutro, com alguns elementos de decoração aqui ao lado da minha cabeça. Essa atividade que a gente está iniciando agora, ela está dentro da trilha Cuidado e Bem-Estar, e o tema dessa nossa roda de conversa é doenças mentais crescem no Brasil. E as empresas e as marcas, elas podem mudar essa realidade? Quem vai participar comigo dessa roda de conversa é a Thaís Souza, psicóloga e diretora técnica de RH da Soulan. A Soulan é uma empresa que está indicada na categoria temporários e efetivos. Também participa dessa atividade o doutor Eduardo Azevedo, gerente médico de saúde da Vixtin. A Vixtin está indicada como empresa, uma das 5 empresas mais lembradas na categoria saúde ocupacional, assim como a empresa do nosso próximo convidado, o doutor Glauco Calia, consultor Latam em saúde ocupacional do Grupo MAST. O Grupo MAST também indicado, como eu falei, na categoria de saúde ocupacional. Eu já aproveito aqui para agradecer a presença de vocês três e convido-os também para uma breve apresentação e uma audiodescrição de vocês também, a começar pela Thaís. Tudo bem, Thaís? Obrigado mais uma vez pela participação. Tudo bem, obrigada aqui pelo convite. Olá aos colegas aqui que vão participar da discussão também. Bom, eu sou Thaís, eu sou psicóloga, eu sou mãe da Luísa, eu estou hoje como CHRO do Grupo Soulan e tenho estado à frente aí de diversidade e inclusão como especialista, apoiando os nossos clientes também para esse tema. E como psicóloga, né, tenho também apoiado e discutido bastante com parceiros e clientes sobre essa questão da saúde mental, né, que se faz muito importante nesse momento. Bom, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos e olhos castanhos, tô com uma blusa marrom, rosa amarronzado, uso óculos e tô num ambiente mais neutro possível, tenho alguns livros atrás de mim, o restante é um escritório vazio com uma janela atrás de mim. Obrigado, Thaís. Convido agora o doutor Eduardo também para fazer uma breve apresentação de si. Obrigado. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo. Meu nome é Eduardo Azevedo, eu estou como gerente médico de saúde aqui na Vixtin. Eu sou um homem branco, pai do Bernardo, tenho 42 anos, grisalho, poucas rugas, não tenho barba nem bigode, estou usando uma camisa rosa. Estou num ambiente que tem uma parte de algumas plantas, uma janela com cortina e um fundo branco, e alguns livros aqui atrás de mim. E obrigado a todos pela oportunidade. A gente que agradece, doutor Eduardo. Passo a bola agora para o doutor Glauco também para fazer uma breve apresentação. Muito obrigado a todos. Eu sou Glauco Calia, sou médico de formação. Desenvolvi a minha carreira implementando programas de risco psicossocial e gestão de estresse para algumas multinacionais em alguns países. E hoje estou ajudando a MAST na sua a expansão pela América Latina e também desenvolvendo sistemas de gestão de risco psicossocial para NR1 para a MAST também. Tá? Me audiodescrevendo, eu sou branco, tenho olho azul, tenho barba, tá? Era loiro, agora meu cabelo é mais branco do que loiro, tá? Tô vestindo uma camisa azul, meu nome em libras é Médico Barbudo, e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, doutor Glauco. E muito bem, gente. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. E para começar a nossa conversa, eu vou trazer alguns dados que eu consegui levantar. Até levantei baseado muito nos conteúdos que a gente encontra lá no rhpravocê.com.br e tudo mais. Olha só, em 2024, o Brasil registrou mais de 470 mil afastamentos por transtornos mentais, um aumento de 68% em relação ao ano anterior, segundo o Ministério da Previdência Social. O Brasil é o segundo país com mais diagnósticos de burnout no mundo, atrás apenas do Japão.
os afastamentos por essa causa, né, pela síndrome de burnout, aumentaram 236% no Brasil desde 2019, antes da pandemia. E a ansiedade já é a terceira principal causa de afastamento do trabalho no Brasil, com mais de 128 mil benefícios concedidos até o terceiro trimestre de 2024, foi o dado que eu consegui encontrar. Baseado nesse panorama, eu queria um pouco para a gente começar essa conversa, um pouco da interpretação de vocês em relação a esse quadro. A gente não sabe, eu fico em dúvida se isso é reflexo de uma maior conscientização das pessoas e das empresas sobre as questões ligadas à saúde mental, ou se há de fato um agravamento nas condições de trabalho nesses últimos anos. Eu queria começar essa provocação, digamos assim, com a Thaís. Bom, os dados estão aí, né? E contra dados, como eu costumo dizer com a minha liderança, contra dados não há argumentos, né? Então, realmente a gente está vivendo uma epidemia que vem se agravando, né? Muito eu entendo que seja porque a gente está falando mais sobre isso, então as pessoas estão mais. Tem mais recurso, né? Hoje tem mais conhecimento sobre isso, então vão mais atrás e rotulam mais também o que sentem, né? Muitas vezes não é um burnout ou não é exatamente uma ansiedade ou uma crise de ansiedade, mas vai associando, fazendo os testes lá do TikTok ou do Instagram, e aí acabam se colocando o rótulo, né, de ansiedade, de TDAH, né, que hoje também está bem em alta, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas realmente o crescimento é visível, né? A gente está percebendo isso. E na minha percepção, né, apesar da gente ter aumentado bastante a discussão sobre isso, né, sobre a saúde mental nas empresas, eu percebo que ainda há uma dissociação assim entre o discurso e a prática, né? Muitas empresas, né, ainda falam sobre o tema no Setembro Amarelo, né, em campanhas específicas. Então, elas voltam mais o seu olhar, né, a sua atenção em meses específicos, né, em campanhas específicas. E isso deveria ser, né, deveria estar nas pautas e nas agendas da liderança, né, com o apoio do RH, o ano inteiro, né, porque a gente não tem só problemas de no caso do Setembro Amarelo, né, que é a prevenção ao suicídio, a gente não tem só isso em setembro, né, a gente tem isso durante o ano inteiro. Então, a gente precisa preparar um pouco mais as lideranças para conseguirem lidar com esses assuntos de uma forma mais perene, né, tá ali no dia a dia ouvindo os seus colaboradores, né. Então, eu percebo que algumas empresas ainda perpetuam um certo tipo de sofrimento, né, latente ali no mundo corporativo, né? Então, as lideranças são pouco preparadas, às vezes existem metas que são inalcançáveis, inatingíveis, uma sobrecarga constante, né? Então, uma coisa é você ultrapassar o seu limite de horário, sei lá, em 22 dias úteis no mês, ultrapassar 5 dias, ultrapassar 6 dias. Outra coisa é de 22 dias úteis, 21 você ter ultrapassado, né, a sua jornada de trabalho, né? Então, isso acaba sobrecarregando bastante, né? E a escuta real, né? Então, a liderança, né? As pessoas estarem mais preparadas para realmente ouvir esses colaboradores, entender de onde vem essa demanda, né? Eu acho que de uma forma geral eu iria por esse caminho, assim, tentar entender. Perfeito, Thaís. Acho que faz todo sentido. E doutor Eduardo, como é que você tem visto também esse panorama? Tem mais a ver com condições piores de trabalho ou a maior conscientização acaba favorecendo o crescimento desses dados? Eu entendo que é um pouco de cada. É tanto essa Tá. questão das empresas, quanto a questão dos próprios colaboradores, como a própria Thaís explanou de uma maneira muito assertiva e didática. Essa questão é muito discutida hoje nos TikToks, nos Instagrams, e eu vejo que a grande dificuldade hoje é que, assim, eu tenho TDAH, eu tenho um transtorno, ou eu não, na verdade, deveria dizer, eu estou num estado de.
eu estou no estado de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu estou num período de depressão. Então as pessoas já se intitulam e se rotulam. Isto é um fator detrator. Isto não ajuda nem um pouco as abordagens e as desrotulações que a gente deveria fazer. Então, assim, hoje eu entendo, e pegando também o gancho do ponto de vista das empresas, a NR1 jogou uma luz onde era uma área sombria, onde pouco se discutia, pouco se trazia dentro dos próprios programas ou discussões corporativas falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho e o quanto esse ambiente de trabalho ele colabora ou prejudica a saúde mental dos indivíduos, porque assim, o trabalho ele é tanto protetor quanto adoecedor, a depender da causa e a depender do estado do indivíduo. Então, colocar o trabalho como uma questão que é o vilão é muito caso a caso e muito individual. Não dá para dizer que o problema está no indivíduo, não dá para dizer que o problema está na empresa. A gente tem que entender o contexto geral. Mas trazendo essa questão da empresa e como a Thaís mesmo explanou, ela deu o exemplo do Setembro Amarelo, que as empresas elas geralmente traziam essas questões do Setembro Amarelo ou a massagem ou uma questão de mindfulness, não que esses elementos não sejam positivos, mas o próprio professor Mário César Ferreira da UNB trazia isso, sempre trouxe de uma forma chamada de ofurô corporativo, que é muito bonito, a gente faz ali para um determinado momento trazer esse colaborador, dar a ele uma sensação de bem-estar, quando na verdade a gente tem metas algumas vezes intangíveis, excessos de trabalho, pontuações ali que vão além da cordialidade e da dimensão do respeito. Então, assim, tem lados que são positivos, mas também tem pontos negativos. Eu entendo que hoje, trazendo à luz da discussão, a NR1 faz isso de uma maneira muito. Agora é lei, é obrigatoriedade, assim como os outros riscos, né? O químico, físico, biológico, ergonômico, temos que discutir e temos que ter isto quantificado e buscando planos de ação para isso. Então, a luz que joga hoje é para entender o que está errado, a gente tem que melhorar, e o que está sendo feito positivamente, a gente tem que continuar e melhorar cada vez mais. Mas eu não vejo o vilão nem a empresa, nem o indivíduo. Eu entendo que hoje cada vez mais a informação está aí, mas a gente tem que filtrar essa informação para que de forma assertiva ela seja mais didática e pouco deturpada do ponto de vista do conceito. Boa, acho bem importante você ter trazido a questão da NR1, porque está na minha pauta, inclusive, para a gente falar. Então, já passo a palavra para o Dr. Glauco, para que ele possa dar também o seu panorama em relação ao estado das coisas, mas também já queria aproveitar e colocar essa pergunta também, se você, Dr. Glauco, também vê a NR1 como um catalisador importante para jogar luz sobre esses temas, assim como o Dr. Eduardo falou. Muito bom. Bom, primeiro, endereçando a questão do panorama. Aconteceu algo muito interessante depois da pandemia e ainda é muito cedo para a gente entender o impacto psicossocial da pandemia na sociedade como um todo. Nós vivemos um luto coletivo assombroso, as pessoas foram praticamente forçadas ao home office, muita gente perdeu o emprego durante a pandemia e as empresas acabaram se reestruturando em termos de maneiras de trabalho. E nesse afã de se voltar ao trabalho, ao presencial, muita coisa se ressignificou. Nós tivemos uma geração que cresceu trancada em casa, nós tivemos uma geração que perdeu pais, avós, irmãos e que ressignificou as coisas. E quando se volta para esse ambiente de trabalho, vamos chamar de ambiente de trabalho totêmico, onde se é oferecido ao trabalhador um ambiente de trabalho onde você diz, nós somos uma grande família, você tem que ter o sangue da cor da empresa e depois você demite esse funcionário, isso causa uma clivagem na percepção entre o que a empresa muitas vezes fala e o que o funcionário percebe. Mais uma coisa, nós temos o movimento do Great Resignation, centenas de pessoas simplesmente pedindo demissão que não atuam mais no ambiente de trabalho.
Do ponto de vista entre falar e resolver, o que a gente tem visto? Tá? Hoje, inclusive, há uma discussão geracional que as gerações mais novas querem subir mais rápido, mas isso passa por um fluxo de aprovação. Nós temos visto cada vez mais gerentes, cada vez mais jovens, afastando com burnout cada vez mais jovem. Isso está acontecendo agora, né? Então, na minha visão, existe uma questão da organização do trabalho, tá? Existe uma descrença, como o Eduardo falou, porque muitas vezes é o furo corporativo que é oferecido e já se tem uma percepção de que isso não resolve. E muitos poucos programas hoje endereçam as causas raízes do estresse organizacional que está relacionado à organização do trabalho. Pegando o gancho da NR1. A gente já tem lá fora, desde 79, o Health and Safety Act inglês endereçando as questões relacionadas ao risco psicossocial, porque se entendeu que isso corroía a produtividade. Você tem desde 75 a legislação americana já abordando o assunto. E mesmo na América Latina, 2012, Colômbia, com a normativa 35, 2017, o México, com uma normativa muito robusta também sendo adotada. 2017, 2018, a ISO 4503 abordando os riscos psicossociais no trabalho. E mais importante, a ISO 31000, que aborda todos os riscos relacionados ao trabalho e vê a saúde mental como um fator importantíssimo que corrói a produtividade das empresas. Então, quando a gente chega em NR1, eu vejo como um momento muito importante, porque ela tem 4 grandes pilares. Ela pede que se estabeleça um modelo de governança em cima desse risco psicossocial. Isso endereça uma série de coisas que já foi falado aqui. Ela pede para a gente identificar e estratificar o risco, no item 156. Ela pede para a gente estabelecer um método de governança seguindo uma linha PDCA, planejamento, execução, checagem e implementação e melhoria contínua. Ela pede para que se estabeleça vigilância epidemiológica e planos de ação relacionados com o identificado. Então, eu entendo que a RN1 ela dá um grande caminho para quê? Para essa probabilidade de vida sérios que enderecem as causas raízes e tragam uma melhora contínua. E aí sim, esse funcionário vai se sentir realmente tratado. E aí, estabelecendo uma conversa clara, objetiva e com estabelecer a gente está em onde a gente quer chegar, eu acredito que vai ser um fator mudança nessa tese, que vai ajudar muito, não só o trabalhador, quanto o empresário. Thaís, você vê da mesma forma a questão da NR1? Sim, eu percebo da mesma forma, e eu gostaria só de fazer um complemento na fala do Glauco, é que esse tempo que a gente está vivendo, né, de alta complexidade, de mudanças muito aceleradas, né, esse é o novo normal, né, a gente, hoje é uma coisa, amanhã é outra, as mudanças é a única certeza que a gente tem, o cérebro, né, o cérebro, do ponto de vista da neurociência, o nosso cérebro precisa sentir, precisa perceber que está num ambiente que tem segurança psicológica. Porque as mudanças no externo já acontecem independente da nossa vontade. Então, perceber que ele está num ambiente que é seguro para ele, né, causa menos estresse, causa menos problemas, afasta menos as pessoas, né? Então, essa segurança psicológica nos ajuda a nos mantermos adaptáveis, nos ajuda a mantermos, a se manter ali produtivos, tá? Então, essa segurança psicológica precisa partir do ambiente corporativo. Então, não são ações pontuais, né? Em Setembro Amarelo, enfim, né? Essas campanhas muito pontuais que vão trazer essa segurança psicológica, né? Isso, no longo prazo, realmente não traz nenhum benefício. É preciso que o colaborador perceba isso sempre, né? Ao longo do tempo, né? Então, ele tem um ambiente que ele percebe que ele pode errar sem medo de ser punido, sem medo de ser mandado embora, que o erro é uma oportunidade para se desenvolver e se aprimorar, que tem uma liderança que o escuta, que compreende, né? Que ele é tratado, que ele é percebido como um ser humano, né? Não só mais um funcionário, né? E eu percebo que é justamente isso que muitas vezes falta em alguns ambientes corporativos, né? O entendimento de que a segurança psicológica é muito importante para o colaborador continuar sendo produtivo, porque no final das contas, as empresas estão interessadas em ter pessoas que continuem produtivas, que continuem adaptáveis.
e é um movimento da empresa proporcionar isso ao colaborador, né? Proporcionar esse ambiente psicologicamente seguro. Perfeito. Nesse sentido, gente, agora que a gente tem já um mosaico do panorama que a gente está enfrentando e que me parece bastante desafiador, para dizer o mínimo, eu queria que a gente endereçasse o tema principal da nossa conversa agora, que é como as marcas, né, como as empresas, as organizações podem atuar para mudar esse cenário, né? Para que a gente vá vencendo cada um desses obstáculos. Quais estratégias? Gostaria inclusive de convidar vocês a falarem sobre quais estratégias têm se mostrado mais eficazes na promoção da saúde mental no ambiente corporativo, de acordo com a experiência de vocês, nas 3 empresas que temos aqui representadas. Queria que a gente endereçasse um pouco isso também, porque me parece que o RH fica com esse abacaxi na mão, digamos assim, para descascar, porque ele precisa convencer a alta liderança da relevância do tema. É ainda um tema cheio de tabus, cheio de veja bem, não é assim, a gente vai gastar com isso, e será que a gente vai ter retorno? Aquela coisa, quer dizer, por onde o RH começa a descascar esse abacaxi e começa a construir programas que vão gerar resultado, vão fazer diferença na vida das pessoas evidentemente, vão trazer resultado financeiro, no fim das contas, para as organizações também. Fiquem à vontade para quem quiser já trazer as suas observações. Eu queria só pontuar uma questão, que esse tema, quando a gente fala sobre como o RH descasca esse abacaxi, eu acho que o ponto principal é a gente falar de governança organizacional. Se a gente não Perfeito. falar da questão de governança, porque a partir de agora, mais do que nunca, saúde é e deve ser pilar estratégico para as companhias. A saúde, como bem colocado pela Thaís, ela faz parte de uma questão fundamental para o fator humano, para a produtividade e para essa questão do desenvolvimento das organizações. Indivíduo saudável, feliz e bem é um indivíduo extremamente produtivo e tem ali dá o curso. Então, a partir do momento que as corporações passam a entender como a saúde como pilar estratégico e criar governança organizacional sobre isso, é a partir daí que a gente começa a, vamos dizer que esta é a faca e a tábua para fazer o corte desse abacaxi, para começar a descascá-lo. Acho que o mise en place da questão é essa. Então, o ponto principal é a gente trazer isto, obviamente, primeiro para RH, e num segundo ponto, em paralelo, a questão top-down. A gente tem que definitivamente trazer os CEOs, trazer os CFOs, trazer os VPs para o border, para a discussão dentro da saúde, com recursos humanos, com a equipe multidisciplinar que ali cabe, para a gente começar a discutir. Porque não adianta falar que existem N estratégias, N produtos, sejam eles de prateleira, com case de sucesso ou não, se eu não tiver a conscientização desta questão top-down. É sabido até do ponto de vista de vivência de literatura que se a gente não tem isto saindo de cima para baixo, não funciona. A gente pode ter o melhor programa, o melhor case, com o melhor ROI, com o melhor VOI. Isto não funciona se a gente não tiver a alta liderança engajada, comprometida e participando intrinsecamente do dia a dia dessas discussões, principalmente na base, na criação, na modelagem, para daí a gente começar a falar de aplicação. Então, antes da gente cada um vender o seu peixe, dizer em relação às nossas práticas, eu acho que isso é uma questão muito comum para quem lida no dia a dia com a saúde corporativa, com a questão, não dá de discutir se a gente não falar de governança. Quem detém o poder, ele precisa participar também, e não só delegar. Então, frente a isso, eu vou abrir para os colegas, mas depois eu volto, mas eu trago essa pitada até para onde a gente começa a descascar, eu entendo dessa forma. Eu concordo muito com o Eduardo, assim, eu acho que os meus pontos seriam exatamente esses, né? Então, a cocriação do ambiente psicologicamente seguro, ele não parte só do RH, né? Ele parte de talvez o RH capitanie esse tema dentro da empresa, mas tem que ter o border ali
absolutamente comprado, absolutamente entendendo, né? Eu acho que o que falta, talvez, seja o border compreender que um colaborador psicologicamente saudável, em um ambiente onde ele se sente seguro, ele é produtivo, ele traz dinheiro para dentro da empresa, né? Um colaborador que não falta, que não é afastado por questões psicossociais, né? Pelas questões psicológicas, ele devolve para a empresa, né? O valor que a empresa paga para ele de salário, enfim, tudo que a gente mais tem aqui em termos de CLT quando a gente fala de empresa, né? Então, é um retorno muito eficiente ter um colaborador saudável, né? Então, investir em segurança e saúde psicológica, saúde emocional dos colaboradores, tem que ser uma coisa que a alta liderança, que o border está completamente comprado e, assim, junto com o RH, segurando essa bandeira, tá? Então, eu entendo que é absolutamente importante. Dando sequência a isso, né, sendo o border ali um líder junto com o RH desse tema, né? Eu acho que a gente pode falar também em treinamento contínuo sobre inteligência emocional, capacitar as lideranças para reconhecerem as suas emoções, né? Para tratarem as suas próprias emoções. Eu acho que a gente distancia muito, né? Os líderes da equipe, né? Então a gente tem que trazer, e os líderes é uma camada dentro da empresa que ele acaba sendo pressionado, né? Então ele tem que entregar resultado através do seu time. E aí ele acaba estando aqui numa fatia que fica comprimida, né, nesse meio. Então, eles também precisam ser ouvidos, eles também precisam ser capacitados, a gente tem que ter uma escuta genuína para eles também, compreender pelo que eles podem estar passando. Hoje em dia já não dá mais para a gente falar distinguir, né, a vida pessoal da vida profissional. A pandemia também colocou essa luz, né, como o Glauco bem trouxe, né, que a pandemia acabou colocando o trabalho dentro da nossa vida. Então, se já era impossível dissociar o pessoal do profissional, com a pandemia isso ficou impossível. E a volta ao presencial mais luz ainda nesse tema, né? Então, não existe um profissional que, quando está com algum problema em casa, quando ele ou alguém da família dele está com um problema de saúde, não vai afetar de alguma forma o trabalho dele. E uma liderança atenta, né? Uma liderança que sabe reconhecer os sentimentos e as emoções, que é próxima dos seus colaboradores, que é próxima dos seus liderados, identifica quando um colaborador não está bem. Né? E essa escuta precisa acontecer de forma bem natural, né? O colaborador precisa entender que tem no líder alguém acessível, alguém que está pronto para escutá-lo, alguém que está pronto para apoiá-lo, né? E trazer cada vez mais a liderança para participar aí da segurança psicológica tão necessária, eu acho, nesse momento. Sem dúvida. Acho que sem o envolvimento das... Fica à vontade, por favor, doutor Glauco. Então, pegando o gancho da Thaís sobre segurança psicológica, algo que é muito importante, e pegando o gancho também sobre governança, uma frase que eu gosto muito é do Peter Drucker: o que não se mede, não se gerencia. E no método inglês do HSE de gestão de risco psicossocial, nós temos exatamente esses dois pontos, onde nós temos medir os níveis de estresse, montar focus groups para que, junto com a liderança e os liderados, sejam traçados planos de ação para o entendimento e o melhor gerenciamento desse risco. Vou dar um exemplo muito rápido de algo que aconteceu comigo no telemarketing, onde nós implementamos o HSE. Ali nós tínhamos o exemplo, todos os números de estresse de todas as áreas e as medidas de produtividade de todas as áreas. E de repente nós percebemos que o nível de estresse piorou muito em uma área que atendia um banco específico. Tá? E o tempo médio de atendimento nessa área, que era muito bom, 5 minutos, para vocês terem uma ideia. Se ligava ao banco e resolvia um problema de cartão de crédito em menos de 5 minutos, o que é excelente. De repente, o nível de estresse aumentou para 2 e o tempo médio de atendimento subiu para 8 minutos. 7, 8 minutos. Quando nós fizemos o focus group, entendendo o que estava acontecendo, nós percebemos que o sistema do banco mudou, mas os operadores não foram treinados. E com isso eles não conseguiam desempenhar a tarefa. Então, os clientes começavam a brigar, os líderes entravam em conflito porque eles queriam forçar o tempo de atendimento, e os pares brigavam. Por quê? Porque isso
refletia na remuneração coletiva do grupo, né? E quando nós fomos investigar, fazendo focus group, nós descobrimos que o supervisor, que era tão orgulhoso dessa equipe, mas ele ficou com medo de pedir mais tempo de treinamento. Ou seja, uma questão de segurança psicológica desencadeou num sistema onde você prejudicou a produtividade, onde você aumentou os afastamentos, onde você teve problemas ergonômicos por falhas nas pausas ergonômicas e problemas geniturinários que as pessoas não iam ao banheiro. Então, olha só que interessante como o não seguimento de processo de gestão e mesmo de atendimento às normas desencadeou coisas que iam muito além da própria questão do estresse organizacional, né? Tudo isso porque medo de se comunicar, ou seja, falava um pouco sobre a cultura, essa mudança repentina do tema sem o alinhamento prévio que desencadeou toda uma questão organizacional dentro do trabalho. Ao se resolver, ao se realizar esse focus group, nós conseguimos voltar os níveis de estresse a 4, lembrando, 5, melhor nível do mundo, 0, inferno, e a produtividade volta aos 5 minutos. Isso é muito importante. E não se mede a governança e como foi falado aqui, tem que ser comprado pela alta liderança, porque ninguém faz nada sozinho. Você precisa de RH, você precisa de process safety, você precisa de segurança, você precisa da área médica, você precisa de plano de saúde para ter acesso à informação. É uma iniciativa da empresa como um todo. Perfeito. O que reforça a importância e o papel da alta liderança e dos líderes organizacionais como um todo, né, Eduardo? E eu queria, inclusive, passar a bola para ti, te perguntando, fazendo o link, né, das lideranças e da importância do papel da alta liderança e dos líderes organizacionais para uma atuação até preventiva quando a gente fala, por exemplo, de burnout. Como é que você vê isso? Perfeito. Quando a gente fala de burnout, né, esse tema que quando bate, principalmente na alta liderança, fala, tem um caso de burnout. Todo mundo, infelizmente, o termo popularizou-se e banalizou-se ele. Burnout é uma condição, né? Ele é uma questão que, primeiramente, o Conselho Federal de Medicina, em 2022, já apontou que para a gente falar de burnout, o profissional tem que conhecer o ambiente de trabalho. Então, muitas vezes, hoje, se emitem atestados os mais diversos especialistas, isso eu não estou falando só de psiquiatra, já recebi atestados de burnout de 33 especialidades médicas, deve ter recebido de mais de 40. Só que, assim, o ponto principal para a gente falar de burnout, a gente tem que conhecer o ambiente de trabalho, o ambiente organizacional. Então, assim, na prática, muitos quadros que são ditos burnout, a gente pode classificar eles muitas vezes como manifestações de depressão, transtornos de ansiedade, a questão de um transtorno de adaptação. Então, falar sobre burnout sem entender o que é o burnout, eu não estou dizendo que não existe adoecimento causado pelo trabalho, tá? Existe, mas é necessário uma investigação, é necessário uma correlação e compreender de que forma que os processos organizacionais hoje estão influenciados, e aí pegando o gancho que os colegas trouxeram, que assim, a gente tem que entender esse clima, a gente tem que mensurar ele, seja qual for a metodologia, a gente tem que ter uma metodologia para mensurar e entender como é que está a questão da mensuração do estresse e os indicadores que a gente tem, as metodologias, seja elas quais forem, desde que sejam metodologias científicas para a gente conseguir mensurar e fazer este entendimento de como que hoje está a questão não só de clima, mas dos riscos psicossociais que compõem as empresas, a gente começa a falar de burnout a partir disso. Não dá para simplesmente falar de burnout porque eu recebi um atestado Z73.0 e é burnout e ali classifica-se a partir dali. Precisamos entender, do ponto de vista interno, o que acontece, porque hoje, ignorar também se há um ponto que alguém está dizendo que isso está sendo causado pelo trabalho, o principal ponto é a gente entender, investigar, reconhecer se ali existem ou descaracterizar pontos baseado em evidências técnicas, científicas, com critérios de investigação, para entender se esse ambiente realmente está adoecendo ou corroborando com o adoecimento ou não. Aquilo pode ser uma má interpretação unilateral, que muitas vezes o médico especialista que ouve o indivíduo, ele apenas tem a escuta do indivíduo para ele não tem o conhecimento e não pouco a escuta do ambiente, de toda a metodologia que ele é imposto. Então, assim, ignorar o fato é uma forma de analfabetismo institucional.
mas abranger e internalizar isto e reconhecer que é necessário entender-se que onde a fumaça há fogo, a gente só precisa entender aonde é que realmente isso está queimando. Então, eu entendo que o burnout hoje é uma questão que se traz à luz da discussão, mas não se pode banalizar como se tem feito. E aí eu passo a bola para os colegas, porque eu acho que é um tema extremamente relevante, quente e necessário a gente trazer aqui para a luz da discussão. Eu só acho interessante a gente pontuar, né, de uma forma muito clara, que negligenciar isso, né, é um erro estratégico, né? As empresas acabam indo para o fracasso, né? Se elas não trouxerem isso à tona, né? A saúde mental não é só uma questão de regra da NR1 ou de ESG, né? É uma questão de sustentabilidade do negócio, né? No ambiente que a gente está vivendo atualmente, que é de constante mudança. Então, acho que essa é a minha contribuição final. Acho o ponto muito importante. E na NR1, no item 15552, aliado ao CFM 2183, ele pede especificamente essa pesquisa do nexo. E como o Eduardo muito bem falou, existe a doença, ela é relacionada aos fatores do trabalho, por isso que é importante se medir, ter o sistema de governança. E uma coisa que eu sempre falo, se tudo é do trabalho, então nada é do trabalho. É muito importante a gente identificar exatamente o que é do trabalho, para que a gente consiga construir esses planos de ação que resolvam isso na causa raiz deles, né? E essa questão de todo mundo procurar na internet, eu tenho burnout, eu tenho TDAH, agora existe um sofrimento psíquico coletivo, mas todo mundo quer transformá-lo em um suicídio, né? Eu tô assim não porque o trabalho está difícil, eu tô assim porque eu tenho burnout. E acaba atrapalhando a separação desse vídeo, traz uma regra muito clara do que a gente tem que fazer, tanto para descaracterizar, como ter força dentro da companhia para caracterizar o que também é da organização do trabalho. Isso é um momento muito importante para a gente, então, quando o risco psicossocial ele entra aí para a NR. Pessoal, papo bom, passa rápido. Muito bom conversar com vocês. Quero agradecer imensamente pela participação mais uma vez. Thaís, Dr. Eduardo, Dr. Glauco, muito sucesso para vocês, muito sucesso para a Vixte, para o Grupo Mast, para a Solan também. Muito sucesso, inclusive, no Top of Mind de RH. Falando no Top of Mind de RH, quero só deixar um recado final aqui para você que está nos assistindo, para fazer parte do Colégio Eleitoral do Top of Mind de RH. Estamos em plena reta final da segunda fase do Top, então sim, o seu voto pode fazer muita diferença. Deixo esse convite e também, é claro, convido você para continuar seguindo e acompanhando as nossas rodas de conversa aqui no nosso evento, no RH Top 5 2025. Um grande abraço, a gente se vê na próxima roda de conversa. Até mais. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.